Olha só, vamos para mais uma questão envolvendo agora a máquina de Etude para a gente fechar aqui os nossos exercícios, tá bom? Questãozinha bem simples, A21, é uma questão canônica envolvendo lei de Newton, envolvendo máquinas de Etude. E, gente, de novo, você não vai conseguir correr mais de fazer o diagrama de corpo livre e aplicar a segunda lei de Newton de forma isolada para cada corpo, né? Então, por exemplo, o primeiro passo, de novo, é sempre a mesma coisa, gente. Diagrama de corpo livre. Corpo livre, que é o diagrama de forças para cada bloco individualmente. Então a gente vai olhar, por exemplo, o bloco A, ele tem um peso, ele tem uma interação dele com a Terra, né? Então a Terra puxa ele para baixo. Você tem a interação dele com o fio, que é a força de tração para cima. Acabou, não tem mais nada. Vamos olhar para o bloco B. Você tem a força de tração, elas são iguais porque esses fios são ideais e a gente está falando do mesmo fio, né? O mesmo fio que puxa o A também puxa o B. Então ele está aqui para cima. E aí eu tenho a força do bloco B atuando no bloco B devido à Terra também, que é o peso do B, perfeito? E aí, por fim, você tem todas as forças então representadas. Então, vencemos a etapa 1. Qual que é a etapa 2? Olhar para o referencial, estabelecer um referencial, um sistema de coordenadas, né? Então, a gente pode adotar esse sistema assim para cima. Você é livre para fazer essa escolha, contando com que você respeite essa escolha até o final, fazendo todas as contas. Então, olha só. Primeira coisa, gente, vamos olhar aqui, antes de tudo, gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Como que vocês acham que esse sistema vai evoluir? Vocês acham que esse sistema vai girar no sentido horário ou no sentido anti-horário? Claro que vai ser no sentido horário, porque o peso de B é muito maior do que o peso de A, certo? Então, como o B é mais pesado, ele tende a puxar o A para cima e ele tende a descer acelerando, perfeito? E aí, com que aceleração esse sistema vai evoluir? Bom, essa é a resposta do item A. Ele quer que você determine qual que é a aceleração dos corpos. A resposta do item B é você descobrir qual que é a intensidade de força de tração no fio que une A e B. E por fim, ele vai querer a intensidade da força de tração nesse fio OC aqui, ó. Nesse fiozinho aqui, que sustenta todo o sistema, que eu vou chamar essa tração aqui de telinha, perfeito? Mas, gente, olha só, uma vez identificadas as forças e adotado o referencial, você pode evoluir para a terceira etapa, que é aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos blocos. Vamos aplicar a segunda lei. Bom, a tração, vamos olhar para o bloco A primeiro. A tração está apontando na direção do eixo Y, então ela vai ganhar um sinal de mais. O peso do A está apontando para baixo, então ganha um sinal de menos. Está aqui, o menos PA. Isso é igual a massa do A vezes a aceleração positiva. Porque o A ele vai acelerar para cima. Tá bom? Ele vai acelerar para cima e essa aceleração aponta na mesma direção do eixo Y. Perfeito? Gente, nota o seguinte, vamos sofrer o menos possível. Se você consegue substituir os valores do peso de A e da massa de A, substitui de uma vez. Quanto que vale o PA? É a massa do A vezes G. G vale 10 metros por segundo ao quadrado, o MA vale 2. Então, na verdade, o peso de A vale 2 vezes 10, que é 20 newtons. Perfeito. E a massa do A vale 2, olhando para o enunciado aqui. Então, como é que fica essa expressão? Fica T menos 20 é igual a 2 vezes o A. Guarda essa expressão, essa equação, que é a equação 1. E agora a gente vai olhar para o bloco B. Cara, é a mesma história de sempre. A tração aponta na direção, no mesmo sentido do eixo Y, então ganha um sinal de mais. O peso do B aponta no sentido contrário, ganha um sinal de menos. É igual a massa do B, só que a aceleração do B agora, o B, como ele está acelerando para baixo, nota que essa aceleração que ele experimenta, a aceleração do bloco B,
é contrária ao sentido do eixo Y. Por isso que vai ter um sinal de menos aqui que tu não pode esquecer. Tá certo? Porque, na verdade, a aceleração do bloco B vai ser igual a menos A. E quanto que vale MB vezes menos A? Vai ser menos MB vezes A. Perfeito? Beleza. Bora substituir valores. Eu estou olhando para essa expressão aqui, né? Menos MB vezes A. Quanto que vale o peso de B? De novo, massa vezes a gravidade. Massa do B, 3. Gravidade, 10. 30 newtons. Perfeito? Então vai ficar T menos 30 é igual a menos 3A. E eu achei a segunda equação. Nota o seguinte, eu tenho então duas incógnitas e duas equações. Vou copiar essas equações aqui para baixo, só para facilitar a visualização. Nota o seguinte, gente. Se você subtrair, ó, eu tenho a expressão 1 e a expressão 2. Uma forma rápida de você resolver isso é você subtrair a expressão 1 menos a expressão 2. Então, do lado esquerdo aqui, eu vou fazer esse lado menos esse lado. E depois vou fazer esse lado vai ser igual a esse lado menos esse lado. Então, eu vou fazer T menos 20 menos T menos 30 vai ser igual a 2A menos 3A. Então, eu só estou subtraindo o lado esquerdo da expressão 1 com o lado esquerdo da expressão 2. E isso vai ser igual ao lado direito da expressão 1 menos o lado direito da expressão 2. É bem simples de fazer. Por que eu faço isso? Porque eu vou eliminar a variável t. Vai ficar t menos t. Qualquer número menos ele mesmo é zero. Aí vai ficar menos 20. Tem esse sinal de menos aqui fora do parêntese. Então, por isso que esse menos vai juntar com esse menos aqui, ó, da força, dos 30 newtons ali da força-peso, e vai ficar mais, ó. Perfeito? Tem que tomar cuidado. Que você não está subtraindo t menos 20 só do t. Você está subtraindo t menos 20 de t menos 30. Está subtraindo dos dois. Então vai ficar um sinal de mais aqui. Isso vai ser igual a 2A, o menos com menos dá mais de novo, ó. 2A mais 3A. Olha que maravilha. E aí, menos 20 mais 30 dá 10, né? Eu tenho 30 de saldo e adquiri uma dívida de 20. Isso resulta em 10. Isso é igual a 2A mais 3A vai dar 5A. Perfeito? Eu tenho, então, que responder qual número que multiplicado por 5 dá 10. Perfeito? Esse número, obviamente, é 2 metros por segundo ao quadrado. Ou então você pode pensar o seguinte, esse 5 não está multiplicando o A? Se ele está multiplicando, eu quero isolar o A, certo? Então eu tenho que passar esse 5 que está multiplicando com a operação inversa. Ele vai para lá com a operação inversa. Então você tem o 10 que já estava lá do outro lado. Quando você passou o 5, ele vai passar dividindo, que é a operação inversa da multiplicação. E por isso que o A vale 2, que é 10 dividido por 5. Tá aqui. Perfeito, gente. Agora eu achei quanto que vale o A. Então, como é que eu respondo a letra B? Bom, uma vez que eu descobri quanto que vale o A, eu escolho uma das expressões, por exemplo, a equação 1, para substituir o A nela. Da expressão 1 você tem t menos 20 igual a 2A, sim ou não? E aí no lugar do A que eu achei, eu coloco 2. t menos 20 é igual a 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Então, t menos 20 é igual a 4. Agora ficou mais tranquilo, né? Porque agora eu tenho uma equação, mas também tenho uma única incógnita. Então, eu tenho que isolar o t. Esse menos 20 eu vou passar para o outro lado com a operação inversa. Então, está com menos, vai para lá com o sinal de mais. Se ele está aqui subtraindo, ele vai para lá somando. Então, t é igual a 4 mais 20. 4 mais 20 dá 24 newtons. Perfeito? Então, resposta final. A vale 2 metros por segundo ao quadrado.
em módulo. Isso responde ao item A. O que responde ao item B? T igual a 24 newtons. Agora, gente, para responder a última, que é a expressão C, você tem que olhar para essa polia e ver quais são as forças que estão atuando sobre ela. Você tem a força de tração linha, que é a força desse fio OC, que está equilibrando ela. E da mesma forma, você tem as duas cordas, os dois lados aqui do fio, que estão exercendo forças. Aqui tem a força de tração exercendo essa força aqui tangente a ela para baixo, e tem a outra força de tração que está exercendo para baixo também, devido aos pesos, né? Perfeito. Como essa polia está em equilíbrio e ela está parada, o que eu posso concluir sobre isso? Que a força resultante sobre ela tem que ser zero, porque ela não acelera, tá bom? Ela não translada, ela não está acelerando para lugar nenhum. Ela está ali paradinha. Quem está rodando, quem está acelerando, né? Desculpa, se movimentando, são os blocos. Então a força resultante sobre a polia em si vale zero, porque ela está paradinha, então ela está em repouso e, portanto, aceleração zero. E aí, se ela está com força resultante é zero, você pode, por exemplo, lembrar do seu referencial que ele está para cima. Então, para cima, você tem T', que está apontando na mesma direção do referencial, menos 2 vezes o T, que são as duas forças que estão apontando para baixo. Ou seja, eu tenho T mais T, que vai dar 2T apontando para baixo. Isso tem que dar zero. Então, quanto que vale o T'? O T' vai ser igual a 2 vezes a força de tração. Se a força de tração vale 24, que a gente acabou de calcular, eu substituo no lugar desse T aqui 24, então vai ficar 2 vezes 24. Então, quanto que vale a tração no fio OC, que é o T'? 48 newtons. Perfeito? E aí a gente resolve mais uma questão. Espero que vocês tenham assimilado um pouco mais sobre esse conteúdo.